Oiê, tudo bem, pessoal? Vamos lá, vou chamar a Marli pra gente bater um papinho sobre telas e os adolescentes, tá bom? Começando. Cadê a Marli? Pronto, agora apareceu. Eu continuo não te vendo, mas não sei por quê. Tá nos dois agora, eu chamei nos dois, no pessoal e no... Você me vê? Eu te vejo, normal. Estranho, pra Tá mim algum você não problema na aparece. internet? Oi? Será que tá com algum problema na internet? Não. Será que é porque esse perfil aqui ele não é aberto? Sei lá. Bom, se pra você tudo bem, eu não tô vendo você, mas tô te Mas ouvindo. será que tá mais alguém não vendo? Oi? Será que tá mais alguém não vendo? Acho que não, né? Acho que não. Acho que não. Bom, aí eu subir as mensagens aí. Bom, então a gente vai dar Olha, segmento aí, né? A mais uma live com a minha digníssima e maravilhosa colega Marli, né? Que vem contribuir muito com a sua experiência, sua prática aí no ramo da psicologia, né? Contar aí pra gente como, né, trazer algumas possibilidades do que a gente pode fazer para estar ajudando aí as famílias, os adolescentes. Bom, então o nosso tema hoje é telas e adolescentes. Como a gente falou na outra live, né, a gente ia aprofundar um pouquinho mais, né, esse tema, porque é bem amplo, né? Então a gente falou um pouco sobre a infância, iniciou um pouquinho na live anterior sobre o adolescente, né? E hoje a gente vai ficar no foco mais do adolescente. E a próxima, a gente vai entrar mais na questão de parentalidade, as famílias, como conduzir isso, aprofundar um pouco mais, tá? Então vamos lá. Marli, né? Vamos lá. Por que será que um adolescente ele vicia tanto em tecnologia? Porque hoje assim virou uma febre, né? E ainda depois da pandemia, então aí que hoje e assim talvez a falta de filtro para alguns assuntos também, né? Que você nos diz aí sobre esse vício todo? bom, além de ter pouca fiscalização, né? Hoje as crianças estão sem muito acompanhamento com relação a isso. Os pais estão sempre trabalhando fora, né? Eles esquecem que eles podem monitorar esses acessos com algumas tecnologias, como Microsoft Family, por exemplo, ou outros aplicativos, eles podem monitorar os acessos. Tem a questão também do adolescente ter fácil acesso a deep webs, como Discord, em que eles podem fazer parte de grupos, né, de WhatsApp, dos mais variados tipos de pessoas e assuntos. Depois da pandemia, eu acredito que com a pandemia, com o fechamento dos adolescentes em casa, muitos problemas de habilidade social, dificuldade de fazer amizade, de estar no mundo real, né? Então, baixa autoestima, insatisfação com a própria vida, o que mais a gente pode falar? Estabilidade emocional, necessidade de regulação do humor. Tem vários fatores que levam o adolescente a preferir a companhia do celular à companhia dos pares, né? Pouco acesso, por exemplo, para quem mora em São Paulo, a lugares em que eles possam extravasar, como a gente antigamente subia em árvore, brincar, pular corda, pular amarelinha, que a gente não tem esse acesso fácil, né?
a não ser fim de semana. Fim de semana os pais estão cansados, já não querem sair, já não tem tanta disponibilidade assim para os filhos. Entre Exatamente. outros. E hoje, talvez até com a questão, uma questão cultural familiar, né? Mas assim, Então, os próprios pais são viciados em é, tecnologia. exatamente. Aquela agitação do dia a dia, o trabalho. Então, assim, transformou-se numa cultura, né? Essa parte digital. E aí fica cada um, né, dentro do seu espaço, no seu quadrado, e muitas vezes pode até que aconteça, né, que às vezes algumas mães acabam conversando comigo, ah, mas eu falo com meu filho adolescente, ah, vamos comigo, sei lá, dar uma volta, vamos almoçar junto, ou vamos jogar, vamos num parque. E ele não quer, Amanda, ele não quer de jeito nenhum, né? Por quê? Ele prefere estar no digital com o colega dele jogando online, né? Por que será que isso acontece, Marli? Às vezes as famílias nem têm assim um diálogo bom. Eu já fiz avaliação de adolescente, por exemplo, em que as famílias tinham problemas ali, os pais tinham problemas. Então, além de ser pouco presentes na vida dos filhos, eles não tinham uma boa comunicação com esses filhos. Então, esse garoto de 12 anos, ele via o computador e os jogos com os amigos como a família dele. Isso foi verbalizado isso durante a avaliação. Então, tem uma questão, assim, da estrutura familiar mesmo. Exatamente, você vai pedir para ele, ah, vamos comigo, mas como não faz parte da rotina, da cultura familiar, provavelmente, como é solto, né? Eu tenho poder de escolha. Então, eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer, né? Na cabecinha do adolescente, né? Então, dentro desse vício de tecnologia, a gente percebe que impacta no sono, no desempenho acadêmico, né? No bem-estar emocional desses adolescentes, né? Então, assim, eu, por exemplo, que sou ainda professora, né? Além dos atendimentos psicopedagógicos. Mas, assim, a gente vê a produtividade desse adolescente dentro de sala de aula, né? Às vezes chega cansado, com sono. Então, o rendimento é muito baixo, muito baixo. E aí, para dar aquele equilíbrio, né? Entre o sono, que não está prestando atenção, aí começa o quê? Vai dispersando dentro de sala de aula, né? Vai conversar, vai fazer alguma piadinha, alguma coisa para despertar aquele riso fácil em todo mundo, né? Porque eles gostam e estão, né, na idade de adorarem uma popularidade, né? Entramos também agora na questão do nosso próximo item aqui, da exposição de conteúdo inadequado, Marli. Esse é um outro fator. Às vezes, de um videozinho inocente no YouTube, tem um linkzinho ali que a criança ou adolescente clica e leva para lugares assim complicados, como já tive caso de paciente assistir um vídeo do Felipe Neto, que ele seguia, e em um dos vídeos tinha um link para um vídeo de pornografia. Esse garoto começou a acessar esse tipo de conteúdo aos 10 anos, os pais não perceberam, aos 13 anos ele já está viciado em pornografia, de ficar a noite toda acordado assistindo isso. A família já não consegue conter, não tem bom rendimento na escola, não faz amizades, e a partir disso, a partir desse vício, foi para o Discord, que é um outro aplicativo que eu falei, que é uma deep web, e acabou abrindo outros grupos de WhatsApp, onde teve acesso a mais conteúdo inapropriado. Então, quando chega numa fase dessa, tá bem complicado já. Os pais conseguirem cortar sozinhos e aí precisa de ajuda profissional. Psicólogo, psiquiatra, aí vem a questão da depressão, vem a questão da abstinência de telas, né, toda o incômodo que é a criança
tirar bruscamente da criança ou do adolescente esse material. Que não é fácil, né? Assim Não é como todo e qualquer vício, né? Que seja, falar, a tela é diferente de um alcoolismo, de um cigarro, até mesmo de drogas, né? Mas é muito difícil o vício em você telas estabelecer, né? o vício em telas é um transtorno do impulso, assim como é o vício em compras, o vício em jogos, o vício em sexo, que é o easy, né? O instinto sexual, né? Assim, impulso sexual excessivo, né? A gente chama de Sim, easy, que é um dos transtornos do impulso. O vício em pornografia também porque não é só assistir, né? Ele acaba também ficando viciado em masturbação. sim, Precisa fazer uma psicoeducação assim, bem importante para conseguir tirar esse jovem desse vício. E aí entra com exato. medicação também, né? Precisa o psiquiatra Uhum. acompanhar. E aí, assim, para a gente consertar tudo isso, a gente vai ter que mexer em toda a estrutura, né? Não só desse adolescente, que, claro, se perdeu porque ele estava realmente muito solto, né? E tentar rever aí essa estrutura familiar, aonde que foi perdida essa atenção, né? Os olhares, de como estava se sentindo esse adolescente, né? Se de repente ele estava mais quieto, depressivo, não queria se socializar muito bem, como que estava a vida escolar dele, né? Então são N fatores ali que para promover, né, de certa maneira, esse vício, né, no digital. Bom, essa exposição de conteúdo inadequado, a gente vê também, não só nessa parte sexual, entrar em conteúdos pornográficos, mas a gente vê, por exemplo, até mesmo em noticiários, né, exemplos de tipos de violência, né? Não faz muito tempo, né, aqueles adolescentes que entraram em escolas, fizeram uma barbaridade, né, com armas e tudo mais, né, tanto com o professor quanto com amigos, né? A questão da linguagem ofensiva, né? Então são pequenos detalhes que a gente, ao conversar com um filho, com esse adolescente, ou quem é profissional da educação, está percebendo, né, que a linguagem já começou a ficar diferenciada, porque uma coisa, eles têm um hábito mesmo, né, de fala um palavrão, fala outro, mas de uma maneira mais intensa, provocativa, né, ela vai trazendo esses gatilhos mesmo, né, Mas eu não sei. daquela coisa do nervosismo, uma agitação de querer provocar, né? A questão desse comportamento inadequado, como afetar negativamente as emoções e o comportamento, né? Então, de repente, faz uma rodinha, começa a praticar também bullying, né? Dentro de sala de aula, né? Com os colegas, entre os meninos, as meninas. Depois passa isso, que é um outro item que nós vamos entrar aqui, para o cyberbullying, né? Quando eles começam, esses adolescentes, às vezes porque eles têm muitos grupos de WhatsApp, né? Então, às vezes, criam figurinhas, né? De um determinado colega ali que vira motivo de chacota, né? E assim começam, né? Começam a falar, denegrir a imagem, né? Expor para todos os colegas, né, Maria? Como você É, o, vê o, isso? cyber, o cyberbullying não é uma coisa nova, né? Isso sempre existiu. E hoje, com o adolescente, o jovem tendo acesso mais cedo, os pais abrindo canais, porque todo mundo quer ser influencer agora. Até meu sobrinho quer ser influencer. E abre um canal para mim. Eu fico super apreensiva com relação a isso, porque a gente não sabe o que vai sair dali. A gente não tem controle do que o outro vai falar. Então, tem que preparar esse jovem, esse adolescente, a se fortalecer emocionalmente para aquilo que ele vai enfrentar a partir do momento que ele se expõe na internet. Então, se os pais não acompanham isso, obviamente ele vai ser afetado, porque adolescente está numa fase de pertencer, necessidade de fazer parte. Então, tudo afeta.
Além disso, ele está no limbo, né? Ele não é mais criança, mas ele também não é adulto ainda. Então, exige dele uma maturidade que ele não é capaz de ter ainda. Ele não tem controle inibitório, né, total, porque não tem o cérebro todo formado. Ele ainda não consegue se autorregular. Muitas vezes ele não é uma criança ou um adolescente que tem alguém para conversar. Às vezes não tem esse canal de diálogo em casa. É um caminho sem volta, às vezes, né, de uma depressão profunda. Às vezes, a pessoa que recebe o bullying é também quem faz. Como era o caso desse meu paciente viciado em pornografia, ele também praticava bullying. Apesar dele também ter sofrido, ele também praticava. É bem complicado. Uma coisa vai carregando outra, né? Vai gerando outra, né? Nas emoções dele ali, ele recebia o bullying e praticava como uma forma de dele se Se sentir autoafirmar. bem. Eu estou saindo por cima de alguma maneira, né? Então Palavrão, falava é muito palavrão, né? A linguagem já não era mais uma linguagem, assim, vamos dizer assim, esperada, né? normativa. É esperada para a faixa etária, né? Perde totalmente De um a indivíduo. inocência. Você conversa com um rapaz, um garoto de 13 anos, parece que tem 17. É muito complicado, né? E assim, como eles não têm maturidade, acaba virando uma bagunça dentro da mente desse indivíduo, né? Porque é um monte de informação e informação assim, de qualquer jeito, né? Aí mistura com o que ele tá vendo, né? Mas é lógico que começa, como adolescente, já começam alguns desejos, né? O interesse, né? Pelo outro também. E ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo, se ele não tiver uma estrutura e alguém que realmente aconselhe, eduque, né, para essa parte. Porque assim, a gente vê um certo, antigamente até mais, né, um certo tabu entre as famílias, né? De que, isso pode, isso não pode. A mãe tem vergonha de falar, entrar sobre determinado assunto, né? Com o filho adolescente. Mas assim, se não somos nós, dentro de casa, conversando com os nossos filhos, orientando realmente como deveria ser, não é questão de ser, ele pode ter uma liberdade. Ele vai poder sim ter a liberdade dele. Mas é importante ele seguir um caminho dentro dos padrões, né? Não para ele, porque assim, se ele não buscar a informação correta, né, de realmente pessoas que se importam e se preocupam com a vida emocional, com a vida física dele, ele vai procurar em outro lugar, né? E pode ser que esse lugar ou as amizades que ele tem ali não seja realmente de fato, né? Quem iria aconselhar para o bem e quer que o final de toda essa história aí seja uma vitória ali do bem, né? Que ele tenha assim as suas experiências, né? Porém, de uma maneira que seja com bastante qualidade, que seja com amor, eles saiba realmente o que ele está fazendo, né? E não sair fazendo aí a torta direita porque é legal, se aconselhando de qualquer forma e entrando em qualquer site também, né? Para se aconselhar de certa maneira. Aí a gente entra num outro ponto, Marli, olha só, na questão da comparação social, dos sentimentos, dessa baixa autoestima, porque hoje a gente entra nas redes sociais, assim, Instagram, Facebook, né, TikTok, todo mundo tem aquela vidinha de propaganda de margarina, né? Que é tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, todo mundo é saudável, bem rico, né? Não falta nada, faz viagens fabulosas, todo mundo é artista, né? E para eles, como você acha aí na sua visão como psicóloga, como você acha que fica dentro da cabeça desses adolescentes aí, esse padrão estabelecido?
Eu volto no ponto da parentalidade. Os pais é a referência que tem em casa. Se não tem nenhuma referência em casa, o mundo vai ser referência para ele. Né? O mundo que eu digo aí, os outros ambientes que ele frequenta, a escola, os colegas que ele tem na escola ou fora da escola. Então, o ambiente familiar é que tem que estar fortalecido e o ambiente familiar é que tem que ser referência para ele daquilo que é certo e errado e daquilo que é importante ou não. O problema é que muitas vezes dentro de casa não tem essa referência e não tem esse canal aberto para que o jovem possa falar sobre ele, ou sobre os anseios dele, ou sobre as angústias dele. Porque os próprios pais já vêm de uma cultura de punição, de uma cultura de tudo não pode, ou as emoções não são validadas, ou você não tem querer, ou você não sabe de nada. Então, se ele não tem essa referência em casa, o mundo vai ser referência para ele. E nesse momento em que pertencer para ele é importante, ele vai fazer de tudo para pertencer. Então, as redes sociais é um universo, um buraco sem fundo para ele. Exatamente. E assim, o quanto é importante, né? A conversa, o olhar da família, quem quer que seja, né? O ideal seria a família toda participar, né? Todos os indivíduos. Mas assim, que tenha pelo menos alguma pessoa para conversar, entender o mundinho dele, né? O que que ele está pensando, quais são, né? Os seus gostos, o que gosta, o que não gosta, qual é o ciclo de amizade, né? Entender que todos nós somos únicos, né? Nós temos nossos gostos, nossas preferências, porém, o que está sendo colocado, e eu acho que isso que é muito difícil, se você não tiver essa relação de intimidade mesmo, né, com o seu filho ali, ele não vai acreditar em você, porque é muito difícil para eles, eles entram nesse conto de fadas do que fica mostrando nas redes sociais o tempo todo, que a vida de fulano de tal é linda, é extraordinária, é, nossa, magnífica, não, eu preciso viver isso, eu preciso viver isso, o tempo todo fica no inconsciente deles, né? E aí eles começam a trazer isso para dentro de casa, né? Olha a minha vida é amargurada, porque eu moro nessa casa, eu tenho tudo isso nesse quarto, mas a minha vida mesmo assim é ruim, né? Então, essa questão de valores, né? De trazer, chamar para a vida real. Não, isso daqui é um vídeo, isso daqui a pessoa ela está mostrando o que ela quer. É uma foto, é um cenário, é uma montagem de vida, né? É bem complicado. Eu Hoje acho que é mais nessa profundo que isso, Amanda. é, Não é o vídeo ou não é o estilo de vida de alguém, mas na verdade, assim, são as referências do que ele assiste nas redes sociais ou na internet. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um netinho de 5 anos, que os pais já deram para ele um videogame, ele fica o dia inteiro no videogame, não importa o que ela ache, ela já, né, chamou atenção sobre isso, ela fica extremamente chateada de ver que o netinho dela de 5 anos fica o dia inteiro jogando um videogame de um jogo que é só violência. Os pais acham normal uma criança de 5 anos já estar no videogame, um jogo que é só violência. Então, não é só rede social, é o que os pais estão dando para as crianças. Isso é só o começo. O outro que eu citei mais um pouco antes aí, de 12 anos, que disse que o computador dele era a família dele, a família não tinha diálogo com ele. Então, ele veio para uma avaliação por questões de aprendizagem e também com suspeita de comportamento disruptivo. Mas ele não tinha comportamento disruptivo. O que ele tinha, ele estava estigmatizado já por ele estar o tempo todo se rebelando, de não ter ninguém para escutá-lo, dele não ter assim uma convivência saudável em casa, e isso já estava extrapolando para a escola, então ele se refugiava no jogo, outro jogo que também era só violência. Então, por isso que eu falo, a família
precisa ser suporte das crianças e não estão sendo. Elas mesmas fornecem munição para que as crianças fiquem viciadas. Então, não é só o que assiste a vida alheia. Eu acho que isso até é uma futilidade, no caso, achar que é só isso. Desculpa a expressão. Mas o buraco é bem mais embaixo. Porque para não ter trabalho, para eu não ter que dar tempo de qualidade, eu dou um videogame, eu dou um PS5. Se distrai aí. Não tem isso, eu dou um celular para a criança parar de chorar, para a criança parar de pedir atenção. E aí é só o começo do grande problema. Um grande problema que depois a pessoa acha que só vou conversar, eu vou falar para ele parar de ficar no tempo todo no videogame ou o tempo todo no celular que uma conversa vai resolver. E não vai. Não. E não vai. Não vai. Vai virar, sim, motivo das mais diversas brigas dentro do lar. Por quê? Porque tudo é cultural, é um comportamento que deve ser o quê? Instalado, é um hábito. Tem que virar um hábito, né? Você conversar, você ter tempo de qualidade com a sua família, né? Então, isso, por parte, lógico, dos pais, né? Como também deles verem, se sentir importantes, né? Que seja num jantar, ter uma conversa de qualidade, de se importar, dele sentir, não, realmente meu pai e minha mãe se preocupam comigo. E o inverso também, né? De Mas perguntar. quantas famílias hoje sentam à mesa para fazer uma refeição? Exatamente. Começa por aí. Não toma café junto, não almoça junto, não janta junto. Chega fim de semana, cada um levanta no horário, come o que tem e, assim, não tem mais essa coisa de sentar à mesa, fazer uma refeição e falar-se sobre os assuntos da família, sobre a semana e para serem vistos. Né? Então, os valores distorcidos, né? Então, o vício em tela é consequência de Sim. uma falta total de estrutura familiar mesmo. É o meu ponto de vista. Das minhas vivências em clínica, é isso aí. Do que eu já vi, tanto em avaliação neuropsicológica quanto na psicoterapia. Que eu uso de relatos de pacientes e de crianças que eu atendi. Com Não se certeza. dá celular para criança. Aliás, até para adolescente, acho ainda que deveria ter parcimônia, porque não sabe utilizar. E porque os adultos também não sabem mais utilizar Tem um celular. horário, né? Tem um horário. Estabelecer um tempo, né? Explicar que o celular tem diversas. Nossa, a terra sem fim, né? Mas os motivos de qualidade, os aspectos positivos que eu posso usar naquele momento, né? Estabelecer algumas regras. Porque eu vejo, por exemplo, eu já tive mães, né? Às vezes até mesmo de alunos que falavam assim: ai, professora, como é que eu vou entrar no quarto do meu filho, pegar o celular? Olha, não, olha, ele vai ter o quê? A sua privacidade, sabe assim? Eu vou estar invadindo a privacidade dele, né? Assim, enquanto, eu acho que essa hierarquia deve existir dentro das famílias. Sim, Afinal de contas, quem foi que comprou? Quem foi que trabalhou? Quem foi que paga a conta desse chip, desse celular? Agora, assim, democratizar tanto, não é? Sendo que você, claro que você supervisionar é um ato de amor. É um ato de amor, de que você está preocupado, né? E se você vira motivo de discórdia isso dentro do lar, então tem muita coisa para a gente ter que realmente ver alguns pontos, listar, ó, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso melhorar. E cada um começar ali a estruturar a sua parte, né? Isso tanto dos pais como dos filhos também. Na questão do respeito, poxa, é meu pai e minha mãe tá fazendo isso porque tá se preocupando comigo, né? Tem uma outra ótica, uma outra percepção
né, do cuidado, né, se pôr um pouquinho no lugar do outro também, né, mas tudo isso é ensinado, né, se não estabelecer uma certa rotina, hum, fica bem difícil, Então, fica bem mas complicado. se isso nunca foi uma prática em família, sozinhos os pais não conseguem. Aí precisa de Exato, precisa de uma ajuda ajuda, profissional, fazer exatamente, de um orientação suporte, né. parental, a criança fazer terapia. Esse meu paciente viciado em pornografia, o pai passou a monitorar, colocou senha, ele entrava com o usuário oculto, ele dava um jeito de ficar anônimo e mesmo assim ele continuava acessando. A internet estava livre, Olha eles, lá. sim, eles arrumam um Eles são caminho. muito espertos, né? São bem espertinhos para essas coisas, né? Para tudo isso, senha dessas coisas, tudo eles sabem. Eles são bem danados. Quando eles querem adolescente, ninguém segura, não é? São bem terríveis. Bom, agora a gente vai falar de um outro tema, que é a pressão para conformidade, de promover certos padrões, por exemplo, de beleza, de comportamento, né? Pressionando algumas crianças para se conformarem, o que pode afetar na autoaceitação e na imagem corporal. Então, esses, como a gente estava falando, né, de alguns padrões, agora a gente pode focar um pouquinho mais nesses aspectos como de beleza, né? De querer ficar parecido com algum, mas assim, não de uma forma sadia, porque eu acho fulano bonito ou é uma inspiração, não nesse sentido de inspiração, no sentido de se eu não for igual, não, eu não tenho amigos, todo mundo vai rir de mim, eu não vou ser o popular. No caso das meninas, eu não, aquele gatinho não vai olhar para mim, né? E com isso eu vou ser a única do meu grupo que não vou ter, sei lá, eles chamam hoje de chip, né? Chipar, uma coisa assim. Tem um vocabulário próprio entre os adolescentes, né? Como? Que era na nossa época, tá? Porque nós estamos velhinha. Era paquera, né? Aquela coisa, era mais bonitinho, né? Hoje é chipar. Está chipando com fulano de Ah, tal. Fulaninho, é chupando, chipar, é chupando todo chipar. mundo. Aí eu falo, meu Deus, mas cada nome, né? Chipar, tá, era tão bonitinho, paquera, né? Não é bonito. Então, elas são muito, muito, muito. Eu acho que até seus 15 anos, as meninas são muito mais preocupadas com isso, né? Os meninos, apesar de entrarem, lógico, nessas redes sociais, mas a gente vê mais uma imaturidade neles, na questão que eles entram mais para jogos, né? A não ser depois para esses sites mais pornográficos, né? Mas assim, é mais para o jogo, né? Entre eles, os meninos, e aí ficam horas e horas e horas jogando, né? Agora as meninas não. Elas têm aquela coisa de foto, isso e aquilo. Eu percebo em crianças, a partir, por exemplo, de quarto ano, quinto ano na escola, entre o WhatsApp delas, de grupinho, isso e aquilo, é foto com filtro, você olha assim as fotos, até as redes sociais, né? De algumas delas que elas vêm mostrar pra gente, né? Você vê assim, parece uma adolescente, uma menina assim dos 18, 20 anos, as poses, as fotos, a maneira de falar, o jeito de mexer no cabelo, sabe assim? Até o vocabulário. Elas sentem vergonha, às vezes. A mãe não busca na escola. Elas sentem vergonha, né? Porque minha mãe não é assim. A minha mãe fez isso. Ou então, se a mãe também participa, né, dessas questões, porque eu já tenho vários exemplos, né, de mães ali que entram, tem lá nas suas redes sociais algumas páginas de beleza, isso, aquilo, né? Então, elas trocam. Eu já cheguei ao ponto, Marli, da criança sempre se atrasar, tipo, 1, 2, 3 horas da escola. Às vezes era dia de prova, a aluna chegava mega atrasada porque estava gravando um vídeo. Ela parava com a mãe dela no meio da rua, porque ela era blogueira, isso aqui. Mas assim.
Poxa, mas era o seu dia de prova, depois você grava o vídeo num outro momento, né? Então, a questão de estruturar, não que ela não era para ser, sei lá, uma influencer, muito, não, não é isso. Mas, Mas assim, de ter momentos de responsabilidades, dos valores da família, né? mas então, você percebe que gira no mesmo tema, a família. Exato. Então, não Gira percam. que já vem de casa, do estímulo que já vem de casa. Exato. Uma criança de 12, 13 anos que se veste com uma mocinha de 15, 16 anos não está adequado. Eu já atendi para avaliação criança de 9 anos com bonequinha e já atendi criança de 9 anos que era uma mocinha, porque o que recebe em casa. 9 Exato. anos ainda tem que brincar de boneca. Não é assim? Não é o natural? Mas hoje Deveria em dia ser. a gente vê de todo jeito. Deveria ser, né? Mas com 9 anos hoje as coisas já estão bem mais aceleradas, né? Muito mais, Assim, infelizmente. Bem triste. Bom, e na questão do isolamento social, Marli, tem alguma dica, né, para pais, até mesmo professores que estão aí assistindo a nossa live, é, de como a gente consegue perceber e logo procurar ajuda, né, desse isolamento, né? A gente já conversou em outras lives que pode ser por N fatores, né? Mas assim, mais focado para a rede social. isolamento de adolescente. Uhum. Ah, tem várias formas de você perceber. Fica muito tempo no quarto, não sai fazer refeições com as famílias, né? Não, eles não saem. Fica muito tempo no celular. Não comenta, não fala de nenhum amigo, não fala de ninguém que conheceu na escola. Não leva ninguém na casa dos pais conhecerem, né? Dos amiguinhos. Não marca nada com ninguém fora da escola. Você já percebe que tem problema de habilidade social aí. Não tem amigos, não cita nome de ninguém. Há casos em que a criança começa a usar capuz, né? Às vezes está calor, mas ela está aí com aquele moletom com capuz, cobrindo o rosto. Eu tive paciente assim, de se esconder e estava com problema de habilidade social, de não se comunicar com outras crianças. Uhum. Começa a se isolar na sala de aula, fala pouco. Tem vários indícios de que alguma coisa não está bom com aquela criança, com aquele adolescente. Ele precisa avaliar, Exato. possivelmente uma depressão. Sim. Ótimo. Excelente. Excelente mesmo. Bom, o nosso enfoque, né, em telas e adolescentes, né, é claro que a gente está mostrando alguns aspectos negativos, mas a gente sabe da importância também da tecnologia, que ela vem para agregar muita coisa também, né? Mas é importante, por isso é importante essa parte cultural, familiar, a conversa, o diálogo, que só assim a gente vai sentindo e tendo essas percepções dentro de casa, né? E aí procurar um profissional ou não, né? Então, aspectos positivos que a gente pode reforçar e mostrar ali, no caso, se for um filho, se for um aluno, de repente, que vem conversar com você, né? Na atenção no uso correto, né? Ter hora para usar, porque querendo ou não, a Marli colocou muito bem na live passada o comprometimento cerebral também, né? De passar horas e horas, né? Ainda mais as crianças, né? Os menores, né? Essa parte cognitiva acaba afetando muito a criança, né? Então, mostrar que é muito legal ter a internet, a tecnologia, todo esse universo, né? Que ela traz para gente, mas para eles ainda que são, por exemplo, estão na fase escolar, trazer mais para parte de fazer pesquisas adequadas, né? Hoje a gente tem também alguns empreendedores mirins, né, no digital também, porque você vê que é uma família que está acompanhando, está mostrando, tem um momento certo,
né, das redes sociais ali, do produto que ele está vendendo, né? No caso de escolas, por exemplo, né, na questão de pesquisa, criar ferramentas. Eu mesmo trabalhei diversos anos com quinto ano, né? Então eles gostavam muito, por exemplo, trabalhar até mesmo no Canva ali, que a gente dava, porque eles ficam aquela coisa de trazer o celular, mas para ficar dando risadinha, ou então não prestando atenção na aula. Então, o que, que nós fazíamos enquanto equipe, né? Os professores do quinto ano ali. A gente trazia o digital para dentro da sala de aula e especificava alguns momentos. Então, como por exemplo, fazer trabalho em grupo, né? Então, na escola onde a gente trabalhava, ali, ela tinha à disposição tablets para os alunos. Então, a gente fazia alguns cartazes, montava no Canva com eles, dava o tema do que eles estavam estudando. Então, eles tinham que buscar imagens, buscar informações na internet e montar e apresentar esse cartaz, né, em grupo para os colegas. Então, é usar, mostrar o uso dessa internet a nosso favor. Porque tem, assim como tem toda essa parte negativa, né? Tem muita coisa de qualidade, tem muita informação de qualidade. Então, mostrar para eles. E assim, não é só falar, é mostrar, fazer ele vivenciar. Então, se a escola, o professor, a família em casa mostra esses momentos, o que dá para a gente fazer, né? Se transforma numa coisa muito legal. Né? E o adolescente, assim como as crianças, eles também adoram participar, né? Eles são bem carentes nessa parte, né? De querer estar junto, de mostrar suas qualidades, né? Então, eles, às vezes a gente fala, ah, é porque ele já é grandão, já sabe se virar, ou grandona, né? E a gente acaba soltando quando não deveria, né? Deveria estar mais parceiro ali enquanto família. É, fazer, por exemplo, hoje em dia, as escolas diminuíram essa coisa de trabalho em grupo, né? Então, eles estão dando mais dentro de sala de aula. Por quê? Na minha época, eu tinha que me reunir na casa dos coleguinhas, isso e aquilo. E hoje, o que está acontecendo? Dentro, nessa parte escolar, né? Geralmente as famílias, durante a semana, estão trabalhando, né? Então, o pai, a mãe tem que levar o transporte, que é complicado, e às vezes a criança não tem uma idade assim para poder ir de Uber sozinha. Então, o que, que acaba acontecendo? Fazendo algumas videochamadas, né? Que nem a gente tá gravando aqui uma live, mas abre e faz uma videochamada e faz o trabalho em grupo, né? Dá para chamar todos os colegas, cada um falando lá a sua parte, anotando, fazendo a divisão de tarefas, né? Então, tem muita coisa legal, né? Jogos também, mas assim, saber dividir as coisas, né? Para o adolescente não ficar muito tempo na rede social, né? Caçando o que fazer, vivendo ali de um ócio, né? Procrastinando, sem tempo de qualidade, porque ele poderia estar usando esse tempo para coisas de qualidade, né? Acrescentando informações. Então, a gente separou também aqui, né, Marli, você quer complementar mais alguma coisinha? Eu acho que tem dois momentos aí nessa sua fala. O momento em que eles pedem a atenção dos pais, então eles meio que suplicam, largue o celular, para com esse celular, que eu já presenciei isso em algumas casas e Uhum. do meu sobrinho também. E tem o momento em que eles desistem, que vê que os pais não vão acatar a solicitação, e aí a FUN mergulha nesse universo também, de ficar só no celular. Além da família ter essa dinâmica de fazer um uso consciente das tecnologias e orientando como usar e o que usar, nunca deixar de monitorar, mesmo assim. Nunca deixar de monitorar o que está assistindo, o que está vendo, com quem está falando, mesmo que seja adolescente. Mesmo que, não pode, o WhatsApp é meu, tem que pôr a regra de que enquanto ainda não for um adulto,
né? Hum. Eles precisam olhar. Caminhar com as próprias pernas, né? Ter Dar responsabilidade. autonomia conforme a idade. Exatamente. Bom, aí a gente separou aqui também algumas dicas para os pais, né, no geral, de como equilibrar esse tempo de tela, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês que a gente separou. Então, perceber alguns gatilhos, né, do seu vício no celular, como, por exemplo, o tédio, horas excessivas de estudo ou trabalho, né? Receio de perder alguma notícia importante. Aplicativos que gerenciem o tempo, tá? Desse celular, como por exemplo, tem uma sugestão, né? No Android, que se chama Bem-Estar Digital. Tem mais um, né, Marli? Eu já falei, né, o Microsoft Family. Isso, ótimo. O Instagram Aí também temos. tem uma opção ali que você coloca o tempo. Depois ele fecha. Deu tempo, ele fecha. Perfeito. Aí temos, bloqueia as notificações dos aplicativos também, né? Para você não ficar ouvindo aquele barulhinho o tempo todo e já querer saber o que é que está acontecendo, quem é. Deixar o celular longe do seu alcance, buscar por aplicativos de produtividade, ativar a hora de dormir no celular, que é uma dica perfeita para reduzir o vício em celular e garantir a higiene do sono, né? Porque você fica muito tempo no celular, daqui a pouco você já perdeu o sono, aí você tá fazendo mais e mais e mais, tá entrando e ó, perdendo o seu tempo de qualidade de sono, que é tão importante para a sua saúde. Excluir aplicativos que não têm mais serventia, né, para diminuir essa procrastinação. Definir uma nova relação com o seu WhatsApp e estipular horários. Atente-se ao tempo gasto nos aplicativos de jogos e videogames, né? Afasta-se do celular durante encontros com os amigos, né? Para mais tempo de qualidade. Combinar. Tá lá na rodinha. Gente, vamos guardar todo mundo no celular, vamos conversar, né? Vamos contar a piada, vamos fazer diversas coisas, vamos aproveitar o tempo, né? Para que esse tempo seja mais uma memória positiva, né? Nessa qualidade de vida. Melhorar o mundo, né? Fazendo isso. Offline, né? Pedir para todos colocarem os celulares no cantinho e pegar de volta somente na hora de ir embora, né? Esses dias foi muito legal, eu tava saindo da academia e eu passei em frente a Balduco, né? O pessoal tava tomando café, tudo. E eu vi uma rodinha de adolescente, os meninos jogando truco. Eu falei, nossa, que bacana. Não tinha ninguém mexendo no celular. Ninguém mexendo no celular. Estavam lá jogando truco na mesa de café da Balduco, né? Eu falei, nossa, que legal. Me resgatou as memórias, né? De quando eu era adolescente, eu gostava muito. Até hoje eu gosto de jogar truco, né? Jogar truco, jogar dama, xadrez, né? Que é tão legal, né? Então, esse tempo de qualidade. Os pais também estabelecer um cronograma com horário, né? Estipulando, colocar os seus filhos em esportes, atividade física, né? Dá para eles momentos de responsabilidade, né? Ser exemplo para esses adolescentes. Então, se ele não pode, eu também não vou ficar o tempo todo, eu vou mostrar, né? Alguns serviços, responsabilidades dentro de casa, momentos juntos, separar um momento, de repente, que seja para assistir um filme junto, mas mostrar que você também está ali e você também não está usando o celular, né? Investir em espaços de convivência, né? Então, aí são algumas coisinhas que a gente listou, né? Como dicas para a prática dentro de casa, né? E de repente, para quem é educador, até no final de uma reunião de pais aí, estabelecer essas dicas, conversar com eles, né? Orientá-los, né? Sobre essas dicas ali, de como eles podem, de certa maneira,
construir esses hábitos dentro de seus lares, tá bom? E Desligar as aí, telas Mari? 2 horas antes do horário de dormir, não deixar carregando do quarto, não usar fone de ouvido sem fio, porque pode afetar o cérebro, assim como o celular, mais de 3 minutos na orelha também é prejudicial, né? Como eu falei na outra vez, o celular junto do cérebro tem o mesmo efeito da comida dentro do micro-ondas. Então, é bem nocivo. Assim, o, o fone O fone, né? de ouvido sem fio também. Limitar a utilização dessas ferramentas. Há quem desligue o Wi-Fi, eu acho isso um exagero, não entendo muito bem porquê, mas o fato do telefone estar do lado da cama carregando já é um problema para o sono. Então, assim, carregar sempre do lado de fora do quarto. A gente tem agora o costume de usar despertador de celular, né? Acho que voltar ao tempinho antigo de pôr aquele despertadorzinho de pilha ou aquele de tomada, né? Ou digital e deixar o celular fora do quarto. Ótimo, perfeito. É que é até importante para nossa saúde, isso, né? Porque depois começa a aparecer algumas coisinhas, né? Vai, aparece um sinalzinho, não sei aonde, tá lá no meio da cabeça e vai ver. Era o quê? Era um hábito inadequado que você passou a vida inteira com o celular lá do lado da tua cabeceira, né? E aí pode ocasionar aí problemas aí bem mais graves, né? E lembrar que nós brasileiros, ficamos no celular durante o ano equivalente a 4 meses presos em telas. Olha o nosso tempo em tela. Em média, 4 meses durante um ano a gente gasta na frente do celular, Exato. segundo pesquisa. E aí a gente não tá falando nem de horário de trabalho, de serviço, né? É assim, A gente por está falando simplesmente do é uso um hobbyzinho, né? mesmo, A uso somatória, né? efetivo mesmo, equivalente a 4 meses. Do nosso tempo, a gente fica rodando tela, Uhum. feed, né? O tempo todo subindo, querendo ver as novidades. Hoje as pessoas elas não têm mais, dependendo do vídeo, não tem mais nem paciência para assistir o vídeo inteiro. Hoje tá super em alta cortes, né? Que são apenas momentos, porque as pessoas não têm paciência, é uma ansiedade, né? Nossa, Sim, é porque incontrolável. as telas provocam isso, né? Ansiedade, depressão, uma série de Exato, desordens psicológicas. exatamente. Bom, gente, como sempre no final das nossas lives, né? Eu costumo uma frase, algo assim encantador aí para a gente deixar como uma mensagem, né? E eu achei muito legal que a Marli até comentou agora há pouco, de algumas famílias que acabam, às vezes, até desistindo, né? Falou uma, falou outra vez, ou outra, é motivo de briga, esse aí não tem mais jeito mesmo, né? Não desistam, gente, não desistam do filho de vocês, que é o bem mais precioso, é o nosso legado, né? Enquanto pais, né? Nós aqui, enquanto profissionais, todos os outros profissionais estamos aí para ajudar essas famílias, ajudar o adolescente. Lógico que não é um problema só do adolescente. Muitas vezes, quando a gente está no consultório, a gente vê que é toda uma estrutura familiar, né? Então a gente começa a mexer ali naquele adolescente, naquela vidinha ali, mas aí começam a aparecer aquelas arestas ali, da onde que veio isso aqui, da onde que veio isso aqui. Então, tudo tem que funcionar conforme uma engrenagem. E cada um saber do seu papel, da sua importância, né? E assim, um dos nossos propósitos da nossa live é a gente passar essa informação para vocês, né? De uma maneira descontraída, de uma conversa, mas assim, é como uma orientação. E não guardem isso para vocês, só um conhecimento para vocês.
Passem isso adiante. Poxa, eu assisti num vídeo, numa live, que seja num vídeo de um YouTube, aí, e poxa, que legal, eu aprendi isso daqui, vou aplicar isso, porque foi tão legal, foi tão bacana, eu acho que por esse lado, e procurar sim, claro, a ajuda de um profissional que vai estar orientando vocês, mostrando que certos momentos na hora que você vai conversar, que você vai educar esse adolescente, que é normal ele responder em alguns momentos, como que você deve conduzir, né? Sendo, mostrando para você o seu papel enquanto adulto, né? Que você não pode equiparar ali essa questão emocional do adolescente com você que é adulto. Então, nós vamos ajudar vocês nisso, né, Marli? A Marli, com seu trabalho como psicóloga, até muito mais. E eu na parte educacional, né? Mas uma coisa liga a outra, e isso é muito importante, tá? Então, não desistam dos filhos de vocês, tá? Não se distraiam, sejam exemplo, né? Não comecem a bater de frente com esses adolescentes. Tentam, pelo caminho da conversa, do diálogo, mostrar. E para você mudar determinadas coisas, a gente precisa estabelecer hábitos, né? Se eu quero ter um corpo, né, mais esbelto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar hábitos. Eu vou ter que melhorar minha alimentação, eu vou ter que praticar atividade física, e com isso, não é de um dia para o outro que eu vou conseguir ter o corpo que eu acho que eu devo ter. Não. Vai depender do quê? Da minha consistência, da minha perseverança, o dia todo. E a mesma coisa, a educação é isso, é isso. É a persistência, a constância para você conseguir modelar, né? Esse comportamento. Estabelecer conexões sentimentais. E aí, eu separei, hoje foi minha vez. Eu separei um texto. Eu já usei esse texto enquanto professora, né, no final de reunião de pais, né, porque, assim, toda reunião de pais, enquanto professor, a gente gosta de deixar uma mensagem bacana. E, assim, ele tem um enfoque, sim, de sala de aula, né, do trabalho do professor, do carinho, do afeto, mas eu acho que dá para a gente transferir esse ensinamento para todas as áreas, né? Enquanto família, enquanto profissionais da educação, seja professor ou qualquer que seja a pessoa que esteja dentro de sala de aula, né? O carinho até mesmo com o próximo, você não precisa ter nenhum laço afetivo familiar, né? Mas que sejam pessoas que você realmente se preocupe ali e passar o conhecimento adiante. Então, ele se chama As Coisas que o Afeto Ensina. O autor é o Marcelo Cunha Bueno. É assim, é bem rapidinho, mas é bem bonitinho, bem fofinho. É muito melhor aprender e ensinar quando existe afeto envolvido. Afeto não é apenas beijinhos, palavras melosas. Afeto é afetar. É o compromisso de transformar o outro, o coletivo. É desafiar, abrir caminhos, é dar as mãos, é generosidade. Não se educa sem generosidade. A escolha por ser professor deve passar por essa reflexão. Não só o professor, né? Como eu falei para vocês, a gente está adaptando para toda e qualquer pessoa. Serei capaz de me entregar com afeto à minha profissão. Serei capaz de afetar o outro de forma a transformar a sua vida. Somos marcados por mapas afetivos para sempre. Escuto muitas pessoas dizendo que escolheram as suas profissões por conta de um professor específico. Por quê? Pela forma como esse professor afetou você pelo conhecimento. O afeto está na preparação da aula, nas escolhas do professor, na voz, no toque, nos pequenos gestos, no silêncio, na forma como esse avalia. Aprendi de que nada vale estar em uma super escola, com um super material, num super espaço, numa super linha pedagógica.
que não há seres capazes de afetar e dispostos a serem afetados pelos outros. Afeto é o que fica, esse afeto que percebe que educar se faz nas miudezas. É ele que vai além de toda a tecnologia pedagógica atual, né? Então, a presença, o afeto, né? Isso, como eu falei no início do texto, você como pai, você como educador, até mesmo, né, profissionais aí de saúde, né, a Marli aí na parte, se a gente não se entrega, a gente não faz com amor, com perseverança, e que você realmente toque o outro, não há mudança, gente. Não há mudança, né? E essa relação é tão importante, né? A Marli, por exemplo, até mesmo no consultório, né, Marli? Você precisa estabelecer um afeto com o seu paciente, ele percebeu o seu cuidado, não é verdade? E com isso, a gente transforma tudo isso em quê? Em memórias, né? E assim, o que tem a ver tudo isso, né, com a nossa live, né, das telas? É que muitas vezes, nesse mundo atual, a gente está esquecendo, né, de ser humano, né? E a gente está deixando de lado a única coisa que a tecnologia não é capaz de ensinar, que são os sentimentos, né? Quero deixar uma dica de filme para os Uhum. pais assistirem junto com os filhos e verem como que a solidão dos adolescentes pode ser bem triste, assim, bem complicada, que é aquele filme Rombo Gado, tem no Disney+, e fala daquele robozinho que aprende tudo sobre a criança. Saiu no jornal, eu acho que o Globo, tem umas 2 semanas, saiu uma matéria sobre isso. E o filme fala especificamente desse robozinho. É bem interessante, eu assisti e vale a pena. Vale a pena assistir. Como Gado. Dica. Boa dica, né? Então, assim, não vamos esquecer, a gente fecha então a nossa live de hoje, né? Nesse momento mais reflexivo, assistam aí a dica da Marli, esse filme também, né? E o quanto a gente está fazendo, né? Pelos nossos filhos, pelo outro, né? Ensinando coisas pequenas, mas humanas, né? O sentimento, o afeto, transformando tudo isso em memórias positivas, que depois, essas futuras vidinhas vão ensinar para as próximas gerações, né? Então é isso. Então, acho que é essa a mensagem de hoje, né, Marli? Que a gente deixa aí, que a gente preparou com muito carinho para todos vocês, né? De orientação aí, psicológica, psicopedagógica também, que a gente conseguiu contribuir aí de certa maneira para todos os lares aí que assistiu a nossa live, tá bom? Então, é isso. Um beijo aí para todo mundo, uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Marli, com todo o seu conhecimento, que agregou muito pra gente. Um super beijo aí para todo mundo. Tchau, tchau.